Hoje em dia, as tatuagens têm vários significados, e qualquer um pode ser tatuado com diferentes propósitos. As tatuagens eram permanentes até um tempo atrás. Hoje, técnicas com laser mais modernas podem apagar tatuagens para possíveis arrependidos que possam pagar e apagar as marcas indesejadas. Mas você conhece a história das tatuagens mais antigas? Existem muitas curiosidades sobre as tatuagens que você vai acompanhar agora. Deixe o seu like e se inscreva no canal, é de graça. Para as perguntas mais difíceis, nós deixamos para a ciência. Para as respostas mais simples, o tato explica. As histórias das tatuagens mais antigas vêm do Japão. E essas histórias têm os seus primeiros contos que datam de cerca de 10.000 anos atrás. Naquela época se tatuavam para se proteger dos maus espíritos ou por status de coragem, utilizados pelos primeiros habitantes do Japão, que eram caçadores e pescadores, também marcavam sua posição social. Já as mulheres tatuavam os lábios e as bochechas para mostrarem que eram casadas. Mais tarde no Japão passaram a tatuar os criminosos, que ficavam marcados para sempre, e muitos eram banidos, o que era uma vergonha muito grande para a família. E quem nunca ouviu falar das tatuagens famosas da Yakuza, máfia japonesa? Agora imagine você estar andando por aí e de repente se deparar com uma múmia. Foi o que aconteceu com um casal de alpinistas que se aventuravam pelos Alpes, na parte oriental, na fronteira entre a Áustria e a Itália, quando de repente se deparam com um corpo parcialmente encoberto pelo gelo, que foi um susto muito grande. Ao chamarem as autoridades, descobriram que se tratava de um corpo muito antigo. Logo, os especialistas estudaram o corpo naturalmente mumificado pelo gelo. Batizaram a múmia do gelo de Otzi. Foi datado com cerca de 5.300 anos e posteriormente foram descobertas muitas tatuagens em seu corpo. E algumas dessas tatuagens eram pontos de acupuntura. Em 2018, pesquisadores da Inglaterra estudavam duas múmias, um homem e uma mulher, que foram encontrados no Egito. E também eram datados com cerca de 5.350 anos. O estudo feito nas múmias revelou tatuagens em seus corpos. O homem era tatuado nos braços o desenho de um touro e um carneiro. No corpo feminino foi encontrado 4 pequenas tatuagens em formato de S em seu ombro. A pergunta aqui é: como pessoas separadas por uma distância tão grande, quase há 5.300 anos atrás, já tinham conhecimento da cultura da tatuagem? Talvez essa cultura seja mais antiga do que se imagina, como o povo Maori da Nova Zelândia, que remonta a pelo menos 1.000 anos atrás. Já se tatuavam com indicação de posição social, com tatuagens que contavam a própria história do indivíduo, tatuando assim até o próprio rosto. Quanto mais tatuagens, maior a sua posição social. Para eles, os desenhos são um resumo do que a vida foi ou pode ser. Nos tempos antigos, usavam-se tatuagens ao longo dos meridianos do corpo, pontos de acupuntura. Assim, qualquer um poderia ajudar no tratamento. Bastava aplicar as agulhas nos pontos marcados com as tatuagens. O mais intrigante é que antes se pensava que a acupuntura fora criada pelos chineses há cerca de 3.500 anos atrás. Mas o que um sujeito há mais de 5.000 anos atrás já trazia tatuado em sua pele pontos de acupuntura?
Na Idade Média, a Igreja proibiu e baniu as tatuagens da Europa em 787 d.C. Na época, considerado como vandalismo do próprio corpo, que pelos cristãos é considerado uma agressão ao templo do Espírito Santo, atribuindo assim como um ato pagão. Já para o islamismo, quem se tatuasse seria amaldiçoado pelo profeta Maomé. No judaísmo, as modificações corporais sem razões médicas é extremamente proibido. Na Segunda Guerra Mundial, eram usadas para marcar os judeus aprisionados e para transportar dados secretos dos inimigos. Em seguida, as tatuagens foram adotadas pelos marinheiros e depois por presidiários, e assim foi se popularizando pelo mundo. As primeiras tatuagens feitas no Brasil foram trazidas por um dinamarquês, Knud Harald Lugge, ou popularmente conhecido como Lugge Tattoo, na década dos anos 60, na cidade de Santos, litoral do estado de São Paulo. Lugge Tattoo foi o primeiro tatuador profissional da América Latina. O homem mais tatuado do mundo é o neo-islandês Luke Diamond, que tem 100% do seu corpo tatuado. A mulher mais tatuada do mundo é a americana Juliette Knowles. Com 95% do seu corpo tatuado, ganhou seu espaço no Guinness Book. A Universidade do Alabama, através de estudos, diz que pessoas que se tatuam com frequência têm a imunidade mais forte contra doenças infecciosas comuns. Tatuagem em português vem do termo francês tatuage, que tem origem polinésia, tahitiano tatal, que era o som produzido durante a execução da tatuagem, que era feita com ossos finos imitando as agulhas e um martelo batendo para inserir a tinta na pele. Hoje em dia existem muitas tatuagens diferentes, coloridas, artísticas, que brilham no escuro, que são praticamente invisíveis sob a luz, ou cromadas que imitam metal, tatuagens que só aparecem após um banho, e agora mais recente, tatuagens eletrônicas estão sendo desenvolvidas. Terão várias aplicações, como por exemplo, medir os batimentos cardíacos ou monitorar uma doença pertinente, até efetuar pagamentos bancários. Abrir portas podem servir como controle remoto ou até para monitorar pessoas em tempo real. Poderão ser usados em atletas, soldados, para diversos fins. Muitos dizem que as tatuagens eletrônicas são o número da besta. Bom, de pontos de acupuntura ou monitoramento em tempo real, afinal, as tatuagens são utilizadas desde quando? Com propósitos espirituais ou eletrônicos, as tatuagens são incríveis. Deixe o seu like e se inscreva no canal, é de graça. Para as perguntas mais difíceis, nós deixamos para a ciência. Para as respostas mais simples, o Tato explica.